arroz, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim conversar com vocês sobre as minhas leituras de abril e maio. Eu sei que esse vídeo está saindo atrasado, mas era porque eu tava com um pouco de dificuldade de ter tempo pra sentar pra gravar por conta de barulho em volta, tempo mesmo dentro de casa pra poder fazer isso. Parece que teve vizinho que voltou a ter obra, então fica aquele barulho de marreta infernal. Mas estamos aqui, aos poucos a gente vai colocando o cronograma do canal no eixo de novo, tá? Começando com as leituras de abril, eu organizei a leitura coletiva do livro O Ensaio sobre a Cegueira. E aqui a gente vai ter uma história onde, de repente, assim, literalmente do nada, as pessoas começaram a ficar cegas. Só que não é uma cegueira comum, é uma cegueira branca, né? Ao invés dela ver tudo preto, é uma coisa muito branca e ela não consegue enxergar nada. A gente vai estar acompanhando alguns personagens principais no momento em que isso aconteceu. E especificamente a gente vai estar vendo um cara que é oftalmologista e ele acaba se ficando cego também. E aí o governo tenta meio que isolar essas pessoas porque percebe que de alguma forma isso é contagioso. Só que a mulher dele não ficou cega mesmo tendo contato com ele. Então ela acaba mentindo ali para as pessoas que vão buscá-lo, dizendo que ela também ficou cega para poder acompanhar o marido e poder cuidar dele. E assim, gente, o ser humano, ele é completamente desprezível. E esse livro mostra muito bem o como que mesmo numa situação tão triste, deplorável, o primeiro pensamento das pessoas não é nem em ajudar o próximo, nem em tentar encontrar o melhor meio para sobreviver, mas sim pisar em cima do outro. Nesse livro realmente acontecem coisas absurdas e eu acho que o pior é o fato de que quando a gente está lendo aquilo, a gente não duvida de que se aquilo fosse uma situação real, realmente as pessoas talvez tomassem esse caminho. E sempre que eu tô lendo, eu meio que me coloco na situação dos personagens, aquela coisa toda. E quando eu tava lendo isso aqui, eu não sabia nem que situação me colocar, porque eram coisas tão horríveis que eu ficava pensando assim, gente, se eu perdesse a minha visão, eu não saberia o que fazer, né? Só que a situação em volta tá tão horrível que eu acho que eu também não ia querer estar no lugar daquela mulher vendo aquelas atrocidades acontecendo, sabe? Então, foi uma coisa que eu senti uma atenção, eu fiquei muito preocupada com os personagens. Teve um personagem ali que eu virei e falei assim, vou um ranço desse homem também. Eu queria que ele morresse. Eu acho que talvez uma situação dessa fosse um pouquinho mais vingativa. Eu adorei as personagens femininas aqui, tanto a esposa do médico, porque a gente vê que, gente, o que ela fez ali, cara, muita gente não teria garra pra fazer, sabe? Eu acho que ia acabar se deixando levar e coisas do tipo, porque eu não conseguiria, não dava mesmo. Gostei muito da outra moça que acaba cuidando de um certo garotinho que tá ali, que ele tá sem a mãe, então ela acaba dando esse auxílio pra essa criança. Tem uma outra mulher que é mais velha, que ela já tá casada há muito tempo com o marido dela, e a gente vê a relação deles dois meio que um tentando proteger o outro nas situações mais difíceis. Então, eu adorei essa leitura, foi uma leitura que é muito pra você sentir, além das próprias críticas em si. Achei que eu fosse ter um pouco mais de dificuldade com a leitura, porque eu não sabia que quando o livro era de Portugal, não existia uma tradução para português Brasil, sabe? Então, o texto inteiro é em português de Portugal. Mas é tranquilo, gente, não tem muita diferença não, dá pra você entender perfeitamente. É mais uma questão da gente ver palavras que não estão muito no nosso vocabulário. Eu achei também que a questão de não ter muito bem a divisão de parágrafos e coisas assim, porque era uma coisa que o pessoal já tinha falado que era complicado no Saramago, eu achei que eu fosse me incomodar mais, não me incomodou. É porque eu acho que a voz dos personagens, elas são tão características pra cada um, que não existe a possibilidade de você confundir nenhum deles. E eu não sei se é assim em todos os livros dele, mas nesse livro, pensando assim em termos de estrutura de texto, né, e da ambientação, faz muito sentido. Afinal de contas, os próprios personagens não estão vendo um ao outro, eles se identificam pela voz, e isso acaba acontecendo com a gente também como leitor. Esse livro realmente é uma leitura incrível, ele é forte em alguns momentos, mas assim, não tinha como ele não se tornar um favorito, porque foi literalmente uma das melhores histórias que eu já li em termos de pandemia e de mostrar como que o ser humano reage a esse tipo de coisa. Aí tem duas leituras aqui, gente, que eu não vou entrar muito em detalhes porque elas já têm conteúdos próprios.
A primeira, no caso, é A Hora Morta. Tem uma live aqui no canal onde a gente discutiu sobre esse livro, inicialmente ali sem spoiler, depois a gente passou pra parte com spoilers. No caso, eu tô falando do grupo de leitura das Corvas. Vou deixar essa live nos cards e no box de descrição pra vocês conferirem. Mas basicamente aqui a gente tem um grupo de pessoas ali que elas são amigas, elas se conhecem porque de vez em quando elas param ali pra acabar fumando no cemitério. Até que um certo dia eles veem uma pessoa meio que colocando uns ratos ali que parecem estar com algumas mutações dentro de uma cova dentro desse cemitério, e eles começam a investigar o que pode estar acontecendo, já que eles suspeitam que aquilo pode ser algo que está sendo realizado de forma ilegal por uma faculdade. O livro realmente não é tão longo, ele é uma novela, tá? Então as coisas acabam acontecendo de uma forma um pouco rápida, mas eu acho que funciona muito bem dentro da estrutura que a autora quis colocar aqui. Inclusive, mesmo sendo uma novela, eu achei que ela conseguiu apresentar muito bem cada um dos personagens e fazer cada um deles ter uma espécie de background e uma motivação para estarem envolvidos dentro do mistério a respeito desses ratos. Gostei bastante do plot também, e eu acho que talvez um dos motivos para as pessoas acabarem reclamando desse livro é que ele tem um final aberto. Só que assim, é aquele aberto que a gente sabe exatamente o que aconteceu. Enfim, não vou me estender para vocês poderem assistir a live, mas com certeza recomendo esse livro aqui, tá? Eu achei que algumas pessoas que reclamaram dele foram um pouco cruéis demais com ele. Aí eu também li o primeiro livro da série Blackwater, que no caso foi o A Enchente. Esse aqui, no caso, não vou falar aqui no vídeo, tá? Porque já tem resenha sobre ele, sem spoilers aqui no canal, e eu quero muito que vocês assistam, tá? Então vou deixar essa resenha nos cards e no box de descrição. Mas já adianto que foi um livro 5 estrelas e favorito pra mim, e é um dos meus autores favoritos, tá? Porque é o mesmo autor do livro Elementais, que também é um livro que tem resenha aqui no canal e que eu dei 5 estrelas, amei e favoritei. Vou deixar a resenha dele também nos cards e no box de descrição pra vocês. Aí, gente, teve um dia que eu saí, que eu tava só com Kindle, né? Eu normalmente não levo livro físico pra rua, eu acabo indo só com Kindle mesmo. E aí eu ia demorar, e eu falei assim, ai, vou ler alguma coisa. Aí tem 1000 e-books no meu Kindle, né, que eu ainda não li. E eu fui pegar, aleatoriamente, peguei O Centauro no Jardim. Eu não sabia nada sobre esse livro, eu não sabia nem que ele era nacional, tá? Porque eu só percebi isso na hora que eu abri o e-book e tava lá Moacir Clear. E aqui a gente tem uma espécie de realismo mágico, onde simplesmente nasce um centauro. Só que é uma família comum, tá? O pai e a mãe são humanos, só que a criança nasce um centauro. E na hora que a parteira vê e tal, tem aquele tumulto, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E uma coisa que é muito forte dentro dessa história é o fato dessa família ser de judeus. Então ele vai estar meio que sempre evidenciando essa divisão étnica e religiosa dos judeus dentro da história. E a gente também vai estar vendo toda a vida, né, desse centauro, né, que o nome dele é Gedali, desde o nascimento dele até a fase adulta. E assim, é uma história estranha, principalmente quando você pega sem saber nada sobre, mas é bem fluido e você fica intrigado, você quer saber o que tá acontecendo. E a gente meio que vai entendendo a situação daquele centauro, né, porque inicialmente ele vive muito escondido, muito isolado, para as pessoas não verem, não julgarem. E isso até me fez pensar que a história iria tomar um certo rumo, né, mas lá pelo meio as coisas acabam mudando, então foi uma surpresa, porque eu não tava esperando que ia tratar desse tema. Eu não vou falar aqui sobre o que é, porque eu acho que talvez poderia ser considerado um spoiler. Eu acho que essa não é uma história exatamente do tipo, ah, você vai gostar dos personagens, isso e aquilo. Ela te prende pela curiosidade, o fato de você realmente querer saber o que vai acontecer, porque realmente tem atitude do Gedali que eu não gostei, tá? Que eu não aprovo, mas eu fiquei entretida até o final da história, que eu virava assim, gente, que é isso? E o final acaba sendo bem interessante, porque ele pega tudo o que a gente estava acreditando na história pela visão do Gedali e faz a gente se questionar sobre aquilo, o que era real, o que não era, o que era meio que uma espécie de fábula, o que era realismo. E assim, eu nunca tinha lido o Moacir Clear. Depois de ler esse livro é que eu meio que fui procurar algumas outras coisas dele. Ainda não cheguei a ler, mas tem algumas coisas que eu tô interessada. E eu descobri que esse livro já ganhou 2 prêmios, se eu não me engano, um em 1980 e outro em 2002. Então, assim, é uma história que é até difícil de contar ela sem spoilers, mas eu acho que vale a pena experimentar, justamente pra gente conhecer um pouco também da nossa literatura nacional. E com certeza eu vou querer ler outras coisas desse autor, porque eu realmente achei muito interessante, muito diferente de outras histórias que eu já tinha lido. E aí, passando para o mês de maio, eu realmente li pouquíssimo, tá, gente?
Eu comecei lendo muita coisa, mas eu não concluí. Chegou no final do mês, eu percebi que só tinha concluído 2 livros, que foram 2 livros de ficção científica, né? Porque eu tava querendo pegar coisas dentro dessa temática por conta da Maratona Louca Sci-Fi. E aí, o primeiro que eu concluí era, inclusive, uma leitura coletiva minha, que no caso foi do Alerta Vermelho. E aqui, basicamente, a gente vai ter um robô que ele tá de saco cheio, ele só quer ficar em paz, sossegado, não quer saber de humano. Ele só quer assistir as séries dos programas de televisão dele, mas ele precisa trabalhar, né? E nesse trabalho, especificamente, ele precisa proteger um certo grupo de humanos. E no decorrer do tempo em que ele está com essa equipe, ele acaba enxergando um pouco melhor os humanos e precisando defendê-la, né? Precisando protegê-la, já que eles estão correndo risco de vida. Eu adorei essa história, ela é simples, ela é curtinha, tá, gente? Mas ela te conquista muito fácil, porque é o tipo de história que eu gosto de dizer que é honesta. Ele promete uma coisa e entrega exatamente aquilo. E, de certa forma, você acaba se afeiçoando e entendendo muito bem esse robô. E o final dessa história, ela tem uma portinha aberta, afinal de contas, isso aqui é uma série, se eu não me engano, são 7 livros. Só que assim, o caso, a situação em questão aqui é resolvida, tá? Então tem um final. Só que essa porta que fica aberta dá realmente vontade da gente ler os próximos justamente por conta da personalidade do robô. Eu, inclusive, me identifiquei demais com ele. Então, assim, com certeza quero ler o próximo. Inclusive, eu acabei comprando o segundo livro na Bienal. Estou pretendendo organizar uma leitura coletiva daquele ali. Não sei exatamente quando ainda, enfim, muitas coisas acontecendo, mas é uma série que eu realmente quero ler. Eu acho que a Martha Wells é uma autora que vale a pena ser falada para que tragam mais livros dela no Brasil, porque eu sei que ela era muito elogiada lá fora, só que se eu não me engano, esse é o primeiro livro dela que eu tô vendo aqui no Brasil. Não sei se tinha algumas edições mais antigas que não são comercializadas, mas assim, atualmente só tem esse. E eu fico assim, gente, como que vocês estão deixando passar uma mulher dessa da ficção científica sem trazer ela pro Brasil? Então, assim, vamos ler isso aqui, que é realmente pra essa autora hypar aqui também. Com certeza recomendo. Eu, inclusive, quero assistir a série, porque no mês que a gente estava concluindo a leitura desse, estava saindo a série da Apple TV. E eu já vi algumas pessoas comentando que a série tá muito boa também, então eu quero assistir. E o outro livro que eu concluí foi O Homem Bicentenário. Esse foi rapidinho, tá? Porque eu não tenho edição física dele, foi em e-book mesmo, mas ele é bem pequititinho, assim. Eu sei que ele é um livro que inspirou um filme do mesmo nome. E esse filme, gente, eu amava esse filme. Eu assisti ele milhares de vezes quando eu era criança. Eu era apaixonada por ele. Só que naquela época eu não sabia que tinha livro, né? Descobri depois de adulta. E assim, o filme não é exatamente o como acontece aqui, mas ele tem realmente essa vibe de que a gente vai ter esse robô, ele é uma inteligência artificial que fica com essa família, e aos poucos ele vai aprendendo coisas com aqueles humanos e, de certa forma, até se afeiçoando a eles. E também tem o ponto de que ele acaba admirando os humanos, admirando a humanidade em si, querendo se tornar um pouco humano. É claro que eu acho que o filme, ele é mais emocionante, né? Ele mostra mais coisas, até porque é um filme bem longo. Ele vê, por exemplo, a criança da família crescer, casar e ter filhos. Então, é interessante. O final acaba sendo, de certa forma, triste, mas é coerente. Eu acho que já é uma coisa que, quando a gente pega o ritmo da história, a gente entende que vai caminhar para aquele final mesmo. E eu sei que muitas histórias onde a gente tem essa questão de robôs e humanos, às vezes acaba tendendo para um lado meio que negativo da coisa, mas aqui é uma história bonita, sabe? Você fica feliz, você fica com um pouquinho mais de fé na humanidade também, porque apesar do ser humano ser podre de modo geral, o robô conseguiu enxergar pontos positivos na gente. Então, isso é uma coisa que acaba sendo admirável. E a escrita também é muito gostosa, muito rápida, muito fluida. Vale a pena vocês conhecerem. E eu li em e-book, mas eu acho que ele também tem versão em audiobook. Eu só não sei se ele tá pra você comprar ou se tá na versão pra vocês escutarem na Audible, né? Eu peguei o e-book porque era o que tava no Kindle Unlimited. E bem, gente, essas foram as leituras. Eu acho que pra 2 meses eu li pouquíssimo, mas teve a vantagem de que eu gostei de todos os livros, e isso me deixa muito mais feliz do que se eu tivesse lido 10 livros que eu não tivesse gostado. Eu sei que tem muitos vídeos aqui no canal que estão um pouco atrasados, em termos de data, não tá saindo no mês certinho, mas eu estou organizando e gravando eles aos poucos. O importante é que não tá faltando conteúdo pra vocês aqui. Tá sempre saindo algum vídeo ou algum videozinho curto. Inclusive, nesses vídeos mais curtos, eu tô aproveitando pra comentar com vocês algumas séries e filmes que eu tô assistindo que vale a pena, então já fica a recomendação também. Então, deem uma olhada na aba aqui de shorts, né, de vídeo curto. Eu tô tentando
trazer coisas nesse formato pra vocês também. E agora me contem o que vocês leram, o que vocês gostaram, o que vocês têm interesse dos livros que eu citei aqui. Vamos conversar nos comentários. E claro, não se esqueça de deixar um like pra ajudar na divulgação. Se inscreva se você não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!